Eu assumi a gestão da Escola Jones em 2016 e desde que eu entrei tudo era um caos. A escola tinha problemas em todas as áreas, financeiro, pedagógico, de indisciplina, muitas ocorrências policiais. A escola era muito escura, assim, vandalizada, destruída mesmo. E a gente percebia que não existia uma relação saudável com a comunidade. Nós fizemos 3 listas. O que era possível que a escola resolvesse sozinha, o que a gente dependeria de parcerias da Secretaria de Educação, de empresas, organizações não governamentais, os projetos sociais e o que não tinha jeito. E fazendo essas listas, a gente percebeu que muita coisa era possível a própria escola resolver. Todas as ações geraram um vínculo de pertencimento entre alunos, pais, responsáveis. As conquistas são coletivas. Então tudo que a gente conseguia era comemorado como uma grande vitória. E com a chegada da Juliana, ela conseguiu juntar pais, professores, os profissionais da área da limpeza, da área da segurança, da área da cozinha. Nós sentimos essa responsabilidade de também estar sonhando o mesmo sonho que ela. Foi assim que nasceu o projeto Gestando Sonhos, Alcançando Metas, porque nós percebemos que eles tinham muita dificuldade de sonhar. Nós queríamos sim alcançar as metas de resultados de aprendizagem, mas a gente não queria perder a essência do humano. E para isso a gente foi elencando alguns objetivos. Então nós tínhamos que aumentar os resultados do PAEBs, que são avaliações em especial de português e matemática. Tínhamos que garantir que os professores tivessem atitudes responsivas, que cada um fosse responsável pelaquela aprendizagem. Dentre os impactos positivos, a gente observa que a gente praticamente zerou as ocorrências por ato de indisciplina e também reduzimos muito a evasão escolar. Eu fico particularmente tocada quando eu vejo os professores querendo estar aqui. Quando eu assumi a gestão, só trabalhava no Jones quem sobrou, quem não tinha outra opção de emprego. E aí tem uma frase de um educador social que eu gosto, que ele fala assim: uma andorinha só não faz verão, mas pode acordar o bando. Eu descobri que com a minha energia, com o meu barulho, com a maneira que a gente se relaciona, a gente tem acordado o bando e tem feito a diferença na vida de muitos desses estudantes. Bairro Central Carapina, Serra, periferia da Grande Vitória. Aqui fica a Escola Estadual Jones José do Nascimento. Até 2016, um lugar que, em vez de acolher, afastava. Muitos problemas, pouco aprendizado, nada de esperança. Educação em colapso. Violência, medo, caos. A escola vira caso de polícia e o Ministério Público pede o fechamento do colégio. Mas, para uma educadora, fechar uma escola era algo impensável. Deixar cerca de 800 estudantes à deriva não era uma opção. Juliana Rochner seria a 4ª diretora a assumir o Jones José Nascimento em um ano. E o ano ainda corria. Era o mês de abril. Eu cheguei lá para dar terminalidade, eu cheguei para fechar. Eu tinha uma missão, um compromisso que estava muito determinado. Só que quando eu cheguei, eu encontrei pessoas e fui me apaixonando por cada uma, por cada história, por cada possibilidade mesmo. Eles não eram violentos, como falavam. Eles eram violentados, uma série de direitos. E aí a educação ela tem esse papel de transformar, esse papel de tocar, de trazer um coletivo numa missão única. E aí a gente uniu a comunidade, os profissionais, na minha liderança, mas uma liderança que era para agregar. Era todo mundo com um único objetivo, fazer dar certo. A transição não foi fácil. Resistência dos alunos a novas propostas, cansaço dos professores, descrença de toda a comunidade de Central Carapina. Quando começou, todo mundo achou, não vai pra frente, né? Porque todas as obras começavam, nunca terminava. Aí a Juliana chegou, falou, não, a gente vai. Começou todo mundo se mobilizar, a escola toda, todo mundo começou a ajudar. Até começou a dar resultados depois de uns anos. A questão do ensino ficou bem melhor, professores bem mais qualificados começaram a chegar, por causa do interesse, né? A mudança da escola e tal. Foi incrível, sabe? Saber que eu fui canal para outras pessoas. Ver a mudança. Foi uma coisa importante para incentivar os alunos a querer ir para a escola, entendeu? Porque na época não dava muita vontade de ir, mas não quer dizer que eu não gostava. O esforço, a dedicação e a persistência coletiva deram certo. As ações internas cruzaram os muros da escola. A comunidade se uniu. Pais, alunos, todos os moradores para ajudar a reconstruir uma nova ideia chamada educação. E através dela,
renovar a esperança de centenas de adolescentes e milhares de famílias. A escola muda a vida das crianças, com certeza. A gente está no meio de pessoas boas, no meio de pessoas que só querem passar o melhor para a gente, então com certeza muda. A comunidade ela tem um papel fundamental. Quando eu cheguei lá, eu lembro de um episódio bem rapidinho, que a gente ia fazer reforma na escola, a escola estava muito feia mesmo, fisicamente. Eu entrei numa sala e falei assim, nossa escola é feia, nós vamos pintar e tal. E um aluno de 7 anos levantou a mão e falou assim, tia, a escola é muito bonita, feia é minha casa. E aquilo me chocou de um tal, assim, deu aquela engasgada, e eu falei, eu preciso conhecer a casa deles. E foi quando eu comecei a ir para a comunidade, porque o bairro, a principal, ela é asfaltada, ela é organizada. Você conhece o bairro quando você vai para dentro. E foi isso que eu fiz. E aí, quando eu fui entrando, eu fui descobrindo outras histórias e aí eu fui trazendo a comunidade para essa percepção, entendendo como eles pensavam, trazendo a escola como um papel de transformar, inclusive, opiniões, cultura, jeitos, mas trazer para eles também que a gente estava ali para fazer junto. Então, a comunidade realmente participou do processo. E isso eu acho que é o ponto alto, o que deu certo, né? A minha mãe, ela nunca foi de comparecer muito à escola, reunião assim não, nem minha mãe nem meu pai. Aí a gente foi. Eu só lembro que ela falou, nossa, ela ficou pasma assim. Ela falou, posso andar pela escola? Eu falei, acho que pode. Aí a gente foi andando, ela ficou surpreendida demais. Porque ela falou que não era nada daquele jeito. Ela falou, nossa, vocês têm parede? Eu falei, tem. Ela, nossa, essas mesas e cadeiras. Ela ficou surpreendida com as mesas, com as cadeiras, com os quadros. Então eu acredito que no tempo que ela estudou lá era bem complicado. A gente foi vendo que aquela escola dava realmente para mudar, entendeu? Aquela escola ia mudar muito, tipo assim, do pior ao melhor, entendeu? Com o tempo foi passando, os pais foram vendo que a escola foi mudando, entendeu? A organização dentro da escola e tudo mais. Eu acho que a mudança gerou o respeito e nome daquela escola. O que a gente foi percebendo é que se eu fazia um atendimento rápido, eu ou a coordenação, ou o corpo docente, se você parava para fazer um atendimento em 3 minutos, daqui a 2 dias você estava atendendo a mesma criança. O tempo inteiro você está atendendo, porque você não escutou de verdade. Ele chegou na escola e chutou todas as cadeiras, né? E aí você pega ele, em geral, o que a escola faz? Dá uma ocorrência, pune, briga e deixa ele mais furioso. Nós invertemos a lógica. Esse menino chutou a cadeira. Antes de eu ir lá e gritar com ele, por que ele chutou a cadeira, eu pegava ele e falava, o que aconteceu hoje? Você veio da onde? Por quê? E aí ele começava a explicar, não, hoje aconteceu uma coisa, poxa, meu pai me injustiçou e aí acabei apanhando, mas o meu irmão que estava errado. Eu falei, beleza, você está com muita raiva? E aí, o que você pode fazer? E a gente fazia ele refletir que chutar a cadeira não era viável. Eu acho que acolher o outro, inclusive a raiva, e é difícil a gente acolher, não é fácil, não é bonitinho. A expectativa é alta, muito alta. Como hoje em dia eu sou mais confiante, eu só penso no melhor pra mim, sabe? Hoje em dia eu sou assim. Faço pesquisas, busco saber sobre a profissão que eu quero ir e tudo. Eu só tô pensando na frente agora. Consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento. Bem devagar, outra vez. Eu tive que fugir